Fala galera, um grande abraço a todos, passando aqui para a gente tratar sobre os jogos de hoje, né? Daqui a pouquinho à noite o Bahia vai jogar na Fonte Nova contra o Juventude e o Vitória em São Paulo enfrenta a equipe do Corinthians, dois jogos aí dos nossos representantes no Campeonato Brasileiro, depois da rodada de ontem, né? A rodada que movimentou bem o Campeonato Brasileiro, o Bahia vencendo o Juventude, fica ali dentro do G4, né? Fica estacionado ali, o importante é ficar dentro desse G4. Flamengo de goleada venceu o Atlético Mineiro ontem lá no Mineirão por 4-2. O Botafogo venceu o Cuiabá também por 2-1. Então os times que estão na frente estão vencendo. O Bahia precisa vencer também para se colocar dentro do G4. E o Vitória tem que tomar cuidado. Por que o Vitória tem que tomar cuidado? O Vitória hoje, se ele empatar, imagine, se ele empatar com o Corinthians e o Grêmio vencer, o Vitória entra na zona de rebaixamento. Então, o Vitória tem que torcer contra o Grêmio. É claro que o Palmeiras é muito superior, o Palmeiras é o favorito para vencer o jogo contra o Grêmio, né? Mas futebol é aquilo que a gente diz sempre, né? O jogo é jogado, é dentro de campo. Mas se o Vitória venceu o Corinthians, o Vitória fica tranquilo, fora da zona de rebaixamento. Acho muito difícil o Vitória entrar na zona de rebaixamento, porque mesmo que o Corinthians vença o Vitória, não passa o Vitória, né? Chega ao mesmo número de pontos, 12, mas o Vitória tem 3 vitórias, o Corinthians só tem uma, iria 2 vitórias, não ultrapassa o Vitória, não é isso? Então, vamos torcer para que os nossos representantes façam bons jogos hoje e consigam pontos na tabela de classificação. O time do Bahia jogando na Fonte Nova contra o Juventude tem feito gols jogando fora de casa, mas o Bahia, assim, a gente não sabe ainda qual o time que o Rogério vai colocar em campo, tem todos os jogadores à sua disposição, mas tem aquela coisa, né? Será que não vai querer poupar? Por que Dito vai poupar? Porque domingo tem o Palmeiras jogando lá em São Paulo. Ele pode poupar um ou outro jogador, depende muito do que o Rogério pensa, da comissão técnica do Bahia pensa. Como assim? O Bahia pode pensar o seguinte, né? A comissão técnica, eles todos devem estar pensando assim: a gente coloca o time titular hoje, faz o resultado contra o Juventude, vence o Juventude, ganha mais 3 pontos, entra na zona de classificação. Porque assim, é mais fácil vencer o Juventude ou vencer o Palmeiras? É claro que é mais fácil vencer o Juventude, então seria, teoricamente, né, colocar o time titular para jogar contra o Juventude, porque aí você não mexe na estrutura, no modelo de jogo, vai e tenta vencer logo o Juventude, dá pressão logo ali, ganhar o jogo. Aí você poupa hoje, não ganha hoje, vai para São Paulo e perde do Palmeiras. Então é um caso a se pensar, esse caso do Esporte Clube Bahia. Detalhe, aí entra com todo mundo, o Bahia perde 3, 4 jogadores para o jogo contra o Palmeiras, toma o 3º cartão amarelo, e aí? Faz o quê? Tem jogadores suficientes no banco de reservas para entrar e deixar o Bahia para enfrentar o Palmeiras lá em São Paulo, um Bahia forte? Então aí é caso para pensar, é para quem está lá, é quem está envolvido com a situação, não só a comissão técnica, a diretoria também, conversar com os jogadores. Eu acho que esse tipo de diálogo tem que haver lá dentro do Bahia para que o Bahia busque o melhor caminho para o que fazer num momento como esse. Eu acho que o Bahia deve entrar com o time titular. O Bahia está segurando até agora, os jogadores não têm tomado cartões, né? Jogadores que estão pendurados aí alguns jogos com 2 cartões amarelos não tomam o 3º cartão. Então acho que não só por isso, pelo Bahia fazer o placar também. Bahia ganhar hoje na Fonte Nova, faria 3 pontos, entra no G4, porque mesmo que perca do Palmeiras, que seria um resultado normal, o Bahia estaria ali no G4 na paquera. O pior é você poupa os jogadores, entra com Juventude hoje, não dá certo, o time não consegue jogar um bom futebol e não ganha do Juventude. E aí? Então é um caso realmente complicado para se pensar. Eu entraria com o time que vem jogando, o time titular está dando certo, são 6 jogos, 6 vitórias jogando dentro de casa. Eu acho que o Rogério Ceni deve pensar por esse lado para vencer o jogo de hoje à noite. O Vitória enfrenta a equipe do Corinthians, uma turbulência total no Corinthians. Se não bastasse tantos problemas políticos, tantos problemas dentro de campo, o Corinthians aí na zona de rebaixamento já há algum tempo, ainda tem a questão dos 2 jogadores que entraram aí na justiça pedindo o passe deles, porque o Corinthians não deposita o FGTS deles já há muito tempo, e é um direito do jogador de futebol. Quando o clube passa, se eu não me engano, de 4 meses sem pagar o FGTS, o jogador tem direito sim de entrar na justiça e pedir o seu passe, isso que fizeram
os dois jogadores corintianos no dia de ontem. Então vamos esperar os acontecimentos. Agora imagine esses jogadores como vão ficar com a torcida do Corinthians, hein? Eles já estão por aqui com todos os jogadores, com o elenco, ainda sabendo que dois jogadores, mesmo eles estando certos, pediram na justiça os seus passes lá. Vamos ver como é que vai ficar a situação. O certo é que o Corinthians não anda bem das pernas, o time não está bem, Corinthians querendo tirar o Carille do Santos, levar para lá, tem uma polêmica que Carille está exigindo algumas coisas para ir para o Corinthians. O detalhe é que o Corinthians anda muito mal, e o Vitória tem que se aproveitar desse momento. O Vitória que terminou perdendo dentro de casa, o Vitória vinha de 6 jogos bem dentro do Campeonato Brasileiro, quer dizer, bem, né, dentro desses 6 tinha perdido um, mas não jogou tão mal. Mas na última partida a Vitória não foi bem contra o Atlético do Paraná, terminou perdendo de 1-0 dentro de casa. Isso derruba um pouco aquilo que vinha sendo feito pelo técnico Carpini, né? Aqueles 2 primeiros empates fora de casa, depois ganhou dentro de casa para Atlético e Internacional de Porto Alegre, aí veio o tropeço no meio do caminho, aí saiu ganhando do Fluminense, aí volta para casa, perde do Atlético do Paraná, mas o Vitória tem hoje à noite para tentar se reabilitar na Neoquímica, campo do Corinthians. O detalhe é que, mais uma vez, o técnico Carpini tem problemas para definir o time do Vitória. Se não bastasse tantos outros problemas, perde o Leonardo por suspensão, perde o Rodrigo Andrade por contusão. É complicado, já não tem zagueiro central, está improvisando o Caio Vinícius por ali. Então são problemas que o técnico tem para resolver. Talvez entre ali o Jean Mota no meio de campo, na função do Leonardo. Tem o Dudu voltando, mas depois de um mês sem jogar, acredito que ele não vai colocar o Dudu para jogar essa partida. No ataque também, quem joga o Alejandro, o técnico perdeu o Oswaldo. Então tá complicada a vida do Carpini, numa situação já difícil, emocional e psicológica. Você ainda tem problema de contusões, de suspensões. O Carpini que vem fazendo um trabalho sério dentro do Vitória. O Vitória hoje é um outro Vitória. Se você esquecer um pouco o jogo do Atlético do Paraná, o Vitória vem jogando bem as partidas, né? À medida do possível. A gente não pode exigir demais do Vitória, mais do que esse grupo pode dar. Eu acho que o Carpini tem conversado com os jogadores do Vitória, é que eles se doem, né, 100% dentro de campo, que tem que ser assim. Se não for assim, com esse elenco que o Vitória tem até então, né, não vai conseguir ganhar dos adversários. Mesmo sendo o Corinthians, a gente sempre lembra assim, é um time que tem jogadores de muita qualidade técnica. O Corinthians está mal até agora, mas de uma hora para outra, um Yuri Alberto, um jogador como esse, assim, um Garro, pode de repente voltar a jogar futebol. A gente torce que não seja hoje, mas isso pode acontecer e a gente prepara o torcedor para essa situação. Mas olhando para o nosso lado aqui, o lado da Bahia Desportiva, né, a gente torce para que o Vitória possa fazer um bom jogo, fazer uma marcação dura, primeiro não tomar o gol e depois tentar fazer. É como o Carpini falou um dia desse, reconhecer as limitações para a partir daí você conseguir o objetivo. Portanto, minha gente, só resta agora torcer, né, para que Bahia e Vitória façam bons jogos, consigam pontos dentro do Campeonato Brasileiro para melhorar na sua classificação. Grande abraço a todos, ótimo dia, que Deus abençoe a todos. Vamos lá.